Eduardo. Alô, doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Avenida Plínio Brasiliano, número 358, inaugurado recentemente, no dia 8 de outubro, a Oral Unique, agora também em Porto Alegre. E, é claro, com grata satisfação, estamos recebendo aqui o Dr. Eduardo Perlin, ele que é mestre em prótese, especialista em implantes dentários, participando conosco do quadro Alô Doutor. E, é claro, a gente fica muito feliz de poder mais uma vez abrir um espaço aí para atender esse compromisso público que a gente tem de realizar realmente esclarecimento, levar informação à população. E para começar, vou fazer uma pequena brincadeira com você aqui para que você se atente bem ao que a gente quer falar. Então, se eu colocar Yatan, quem
falar mandarim vai saber com certeza o que eu estou falando. E é por isso que a gente tem o quadro doutor para levar o esclarecimento, porque muitas questões técnicas são colocadas e você, é claro, fica sem entendimento. Mas eu falei de dor de dente para ficar mais fácil o pessoal entender e compreender. Doutor Eduardo, é uma alegria muito grande, né, estar aqui e, inclusive, assim, estar dentro de um momento de inauguração aqui da clínica. Exato. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Alegria mesmo. E vamos começar aqui. O nosso quadro tem uma perspectiva de perguntas e respostas, justamente para levar o esclarecimento, como eu falei na abertura aqui do programa. Então, no seguinte sentido, de como funciona, como se realiza o implante dentário, né? O que é especificamente para o pessoal que não entende muito bem, claro que sabe que é para fazer uma adaptação ou fazer uma pequena adesão à gengiva e coisas desse tipo, mas existem detalhes técnicos importantes que o senhor pode orientar e a gente, é claro, gostaria de saber aí como funciona isso. Com certeza. Então, o implante dentário, ele é similar, digamos assim, a um parafuso, digamos. Eu gosto de simular bastante a ideia com a colocação de um quadro na parede. Quando a gente realiza uma perfuração na parede, essa perfuração é realizada com todo cuidado, com uma irrigação, soro fisiológico constante, com brocas novas, pequenas perfurações que vão ampliando o tamanho até chegar no espaço do implante que vai ser instalado no osso, abaixo da gengiva do paciente. Similar a uma perfuração quando tu faz ali na parede para colocar o quadro. Tu faz aquela perfuração e depois tu instala a bucha. A bucha seria o nosso implante. Ele é de um material que é titânio, ele é biocompatível com o organismo, então ele não tem um risco de, assim, rejeitar, do organismo rejeitar ele. Isso daí é um mito que foi criado, na verdade. Então ele é totalmente biocompatível. E daí, ele sendo oco por dentro, assim como a bucha, a gente tem que preencher ele. E ali vai alguns parafusos, outras pecinhas, que a gente chama de componentes, que vão fazer a ligação entre o implante que está ali dentro do osso, a parte externa, que é a gengiva. Para depois de um período de osseointegração, que é uma formação óssea em torno desse implante, aí sim ser instalada a prótese, a coroa de cerâmica sobre ele. Muito bem, claro que essas exemplificações que o senhor fez são fundamentais para que o pessoal possa entender melhor, inclusive a gente ilustra aí com algumas imagens para que o pessoal perceba, né, de fato como se realiza isso. E existe um detalhe também importante da gente falar, a questão da osseointegração. O que realmente vem a ser isso, doutor Eduardo? Então, no momento que a gente instala um implante, ele tem que ter um travamento inicial, um torque inicial que a gente chama, em torno de 32 newtons. O restante dessa fixação vai ocorrendo com o passar dos meses, com o passar do tempo. Varia em torno de 4 meses, esse tempo de osseointegração, que é o quê? A maneira que o organismo vai formando o osso em torno desse implante, vai firmando ele, para daí sim ele conseguir receber a carga mastigatória que vai vir no futuro. Muito bem, então são detalhes importantes a gente colocar de fato. E, claro, a terceira pergunta aqui vem com relação a quanto tempo leva um tratamento com implante dentário. Essa é a pergunta que a gente realmente aqui procurou sintetizar, porque foram muitas direcionadas nesse sentido e, evidentemente, que as pessoas sempre têm dúvidas com relação a isso. Sim, eu concordo. E é um tema assim polêmico em partes, porque ele varia conforme o tratamento, conforme a indicação para cada paciente. Como eu comentei agora há pouco, o período da integração ele varia em torno de 4 a 6 meses. Com preparos de superfícies mais recentes nos implantes, a gente consegue fazer uma reabertura, que é a instalação, pré-instalação da prótese, em torno de 4 meses de protocolo, que seria uma instalação dos implantes, por exemplo, no dia de hoje. E a gente já realiza a moldagem no mesmo dia, daí fazendo um procedimento que a gente chama de protocolo carga imediata, que daí sim nós conseguiríamos fazer a prova dos dentes no final do dia e a instalação no dia seguinte. Então, em torno de 24 a 48 horas, o paciente sai com todo o procedimento realizado. Mas são casos que tem que ter uma indicação para isso. Não são todas as pessoas que conseguem realizar esse tratamento. Claro que quando viável a gente oferece isso, tem essa opção, o que melhor tem a oferecer a odontologia, nós estamos dispostos a fazer.
E depende muito de pessoa para pessoa, né? Com certeza, sem dúvida. Varia do tipo ósseo, existem 4 tipos ósseos, então essa densidade óssea, a região também que ela precisa desses implantes. Que bom a gente possa informar isso. E claro, abertas nossas baterias aí, o WhatsApp no rodapé do vídeo, o código de área 51 98493-2418 para você encaminhar as suas perguntas. Lembrando, o quadro do doutor está à sua disposição. E, claro, o doutor Eduardo Perlin aqui, participando hoje conosco, trazendo informações dentro da sua área de atuação, dentro das suas especialidades e tirando dúvidas aí com relação às questões de implantes, que a gente sabe que existem muitas, e o pessoal ainda é muito resistente com relação a isso, mas, claro, com a informação, com o esclarecimento, fica mais fácil a pessoa, inclusive na hora de optar, na hora de fazer efetivamente o tratamento, saber, né, o que realmente vai resultar e a alegria de estar com um sorriso belo, que é importante. Com certeza, né? Além da qualidade de vida, né? A autoestima, a estética, né? Ajuda muito, né? Às vezes a pessoa está meio depressiva, não consegue sorrir, se sentindo para baixo. Aqui a gente consegue dar a volta nisso e resolver esse problema. E com relação a questões polêmicas, como o senhor colocou aqui, quem é que pode utilizar assim, o implante? Quem é que pode fazer? Na verdade, o implante ele não tem contraindicação a partir que a pessoa tenha formação óssea completa. Ou seja, quem não poderia fazer são crianças e pessoas em pré-adolescência, porque ainda não tem total formação da arcada. Então, como essa arcada ainda está se formando, não é indicada a instalação desse implante, porque o implante, depois do instalado, ele não tem mais mobilidade e a arcada ainda vai estar se formando, se movimentando. Pode dar alguma interferência, então não é feita essa indicação. Mas as pessoas adultas, total indicação, 100%, não tem nenhum problema. Eu falei em criança, eu lembrei logo aí de uma questão que os adultos também, né? Com relação à dor, dói fazer implante? Não dói fazer implante, é um procedimento super tranquilo, assim, ó. O que eu mais escuto é, nossa, doutor, me surpreendi, eu vim assim, ó, confiei no senhor, vim com certo receio, mas confiei, fiz o procedimento e agora eu estou vendo que não. Realmente é super tranquilo. Inclusive fiz uma apresentadora agora na semana passada aqui e ela me falou, ó, era da quinta-feira à tarde, ela falou, segunda-feira, né, eu tenho que voltar às atividades, né, tem que gravar e é uma profissão que fala bastante. Eu falei, não tem problema, segue as nossas orientações, a gente conversa direitinho após o procedimento, mas a recuperação é super tranquila, não tem problema algum para voltar ao trabalho nos dias seguintes. Que bom, é importante a gente poder realmente esclarecer, porque essas dúvidas elas são sempre presentes, né? Creio que o senhor tem aqui visitas de pessoas de várias idades aí, de faixa etárias, e claro que cada situação é uma situação. Sim. E é importante a gente colocar também a necessidade de manutenção periódica, como é que funciona? Sim, a necessidade de manutenção é fundamental. Aqui eu sempre coloco para o pessoal que vem nos procurar que nós damos uma garantia vitalícia do nosso implante, devido ao material que nós trabalhamos. Mas essa garantia vitalícia também depende muito do nosso paciente, para que ele compareça até a clínica com uma certa periodicidade. Esse tempo varia em torno de quanto? Mais ou menos como uma limpeza dos dentes naturais, em torno de 6 meses. Ele tem que vir até aqui para nós fazermos uma limpeza geral nos dentes que ele ainda tem, se ele não tem feito a remoção da prótese que nós instalamos, e daí sim, feito algum polimento, feita a limpeza dessa prótese, as orientações de higiene e a reinstalação dela. Tudo no mesmo momento, ele não sai não fica sem os dentes, mas é importante que ele venha para nós poder dar uma longevidade para o nosso trabalho. Muito bom. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos continuar aqui na Oral Unique. Doutor Eduardo Perlin continua conosco. Continue ligado que não sei só, a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Continuamos aqui na Oral Unic, na Avenida Plínio Brasileirão 358, no bairro Auxiliador, aqui em Porto Alegre, recentemente inaugurada, no dia 8 de outubro. E, claro, conosco aqui ao meu lado, o doutor Eduardo Perlin, ele que é especialista em próteses e, claro, que tem toda uma formação aí, em particular com relação aos implantes, né? Só sua especialização. E nesse aspecto, evidentemente, a gente está tratando aqui de várias temáticas, o pessoal nos encaminhou aí questões e a gente está aqui para esclarecer, o doutor Eduardo se colocou à disposição para isso. E, nesse sentido, nós vamos agora entrar nas minúcias da questão da contraindicação e se há riscos com relação a implantes. Seria interessante a gente abordar e aprofundar um pouco esse tema, doutor Eduardo. Então, o implante é um procedimento teoricamente muito tranquilo. Claro que a gente necessita de todos os cuidados, de um cirurgião especialista que saiba o que está fazendo para o caso, a indicação correta do tratamento que é feita na nossa avaliação inicial, um material de qualidade, mas sem dúvida também a cooperação do nosso paciente. Por isso as orientações que são passadas devem ser seguidas para ter um pós-operatório tranquilo. Os nossos riscos ficam onde? Em uma infecção. Aí sim nós temos um risco de uma perda de um implante num local que já esteja contaminado e ele seja instalado. Por isso a importância de fazer um exame de imagem previamente, pode ser realizado aqui na clínica mesmo. Aí nós planejamos o caso, indicamos o melhor implante para aquela situação e assim realizar o procedimento. Feita essa parte corretamente, quando o paciente volta na semana seguinte, a gente dá novamente novas orientações, remove os pontos, libera ele para o ok. Mas os cuidados que ele deve ter nos meses seguintes são a respeito da higienização correta do local. Ele vai ter cicatrizado já assim que nós dermos alta para esse paciente, mas qualquer outro problema que ele venha a ter, ele deve nos comunicar, porque a perda do implante ela não ocorre naturalmente. Essa rejeição que o pessoal acaba chamando, que é um mito, não ocorre naturalmente. Ela ocorre através de uma infecção, de um local que foi instalado um implante contaminado. Pois é, essa questão da contaminação seria importante o senhor também destacar e dar alguns
algum aprofundamento nesse sentido, porque na verdade é algo que tem que ser muito bem considerado. Com certeza. Por exemplo, foi realizado um tratamento de canal, não foi bem executado, ou teve uma infiltração na restauração, gerou uma lesão naquele dente. E a gente planejou fazer a remoção daquele dente e a instalação do nosso implante. No momento da remoção daquele dente ali, a lesão que foi formada lá deve ser irrigada, curetada e removida. Porque se ela mantida algum resquício dela lá, ou ela por inteiro, com certeza ela vai influenciar na cicatrização, na osseointegração do nosso implante, e aí sim levar à perda dele. Então, na verdade, há necessidade de fazer um pré-operatório, vamos dizer assim, para que tenha uma tranquilidade maior na hora de fazer o implante. Com certeza. O planejamento é fundamental, é a principal etapa. Quando o planejamento é bem realizado, bem estabelecido, aí a sequência ocorre tranquilamente. Muito bom. Dr. Eduardo aí, Perlim, participando conosco, ele que é especialista em implante dentário e mestre em prótese. E é claro que a gente tem aqui uma pergunta muito importante também, que é recorrente, que é a questão da mobilidade. Se há risco de mobilidade após a colocação de implante? Não tem nenhum risco de mobilidade, o implante ele é fixo, até por isso que muitas pessoas me procuram e querem fazer um ajuste geral na arcada. E às vezes eles têm necessidade do uso de um aparelho. Então, existem casos pontuais, mas na grande maioria, o ideal é colocar o aparelho, fazer essa movimentação e depois a instalação do implante, porque o implante ele não se movimenta. Em nenhum momento ele pode se movimentar. Se existe alguma leve movimentação, é algum sinal de risco de perda desse implante. Então, ele tem que ficar firme do início ao final. Muito bom. Mais uma vez, colocando no rodapé do vídeo o nosso WhatsApp, o telefone, para que você possa encaminhar as suas questões. Lembrando, o código de área 51 98493 2418. Doutor Eduardo, quanto tempo, o senhor falou na questão da manutenção, e é claro que as pessoas querem saber o tempo de durabilidade, quanto tempo dura o implante? Então, a durabilidade do implante ela é vitalícia. Ele realizado da forma correta, ele dura a vida toda do paciente. Então é um tratamento que exige um cuidado, mas o custo-benefício, o final dele é ótimo, né? Porque assim, o que duraria para a vida toda, né? Claro que existem alguns fatores que devem ser considerados. Aqui nós instalamos o implante da maneira correta, fizemos todas as etapas seguindo a sequência que determina a literatura, que preconizam os artigos. E a instalação também da coroa é uma coroa de cerâmica. Se ela fosse uma coroa de resina, que é um outro material utilizado na odontologia, que é um material mais poroso, que acaba com o tempo amarelando, que com o tempo acumula bactérias, e daí sim teria uma necessidade de troca dessa coroa. Mas no caso aqui nós nem trabalhamos com esse tipo, né, de sequência, a gente opta sempre pela cerâmica, que é um material vítreo, que tem uma resistência muito maior, e também a estética dele é muito mais favorável. Aí sim a gente consegue uma estética similar, né, praticamente idêntica ao dente natural. É interessante o senhor colocar dessa forma, porque a questão do dente natural, tem muitas pessoas que colocam, fazem os implantes e pensam que podem fazer qualquer coisa com o implante. Não é bem assim, abrir tampinha de garrafa, coisa que vale, não pode, né? Não pode, não dá, né? Não pode com o dente natural, então não pode com o implante também, né? A regra é clara, né? Vale para as duas situações. A cerâmica, ela até tem uma resistência maior do que o próprio dente, mas assim, existe um limite para essa resistência. E como eu acabei de falar, ela é vítrea, acumula menos resíduo do que a resina, né? Menos resíduo do que o próprio dente, mas o que acontece? Uma força muito pontual ali pode levar a uma trinca dela. Aí sim, daí teria que ser feita a troca da coroa. No implante não teria necessidade, mas a troca da coroa. Isso é um fato assim, bem isolado, né? Muito difícil de acontecer, mas
foi boa a tua colocação, né? Que não dá para sair abrindo garrafa por aí, né? Que daí pode ter problema. É verdade. Não, eu sei que esse pessoal que joga bola, pessoal que brinca, tem muitas dessas situações. Então, a gente já coloca que é para alertar o pessoal para não ter problema nenhum. Com certeza. Mas, doutor Eduardo, nós estamos chegando aos minutos finais. Evidentemente, eu gostaria que o senhor abordasse agora as questões das próteses, né, fundamentasse um pouco em cima disso também. Eu gostaria que o senhor abordasse aí, claro, aproveitando e dando dicas também de higiene para o pessoal que está ligado com a gente. Claro, com certeza. Dentro da parte de prótese existe uma gama bem variada. Digamos assim que metade dos procedimentos da odontologia se baseiam na prótese, pensando, até por isso que eu procurei fazer o meu mestrado em prótese, porque assim, a instalação do implante, ninguém quer ter um parafuso ali no osso, digamos assim, né? Ele é um substituto da raiz, ele é necessário, ele que vai manter a nossa prótese, mas todo mundo quer o dente, a prótese em si. A prótese é o dente. Aquela prótese lá, a chapa que o pessoal chama, é uma prótese também. A gente faz uso dela também, a gente trabalha com esse tipo de material, muitas vezes provisoriamente, enquanto o paciente está naquele tempo de osseointegração, que nem a gente comentou agora há pouco, e cada um tem a sua indicação. Assim como eu falei agora da resina, a prótese convencional ela é feita de resina, por isso que com o tempo ela deve ser substituída. A questão da higiene é uma coisa que eu pego bastante no pé do pessoal, no pós-cirúrgico principalmente, a questão de remover a prótese provisória, retirar ela, deixar ela ao lado da cama e fazer a higienização correta dela. Essa higienização pode ser comprada através de alguns produtos específicos na farmácia, mas também com produtos que se tem em casa mesmo, que baixam bastante esse custo. Por exemplo, bicarbonato de sódio. Bota uma colherzinha rasa, mistura ela na água, pode largar ela, limpar e depois pode guardar numa caixinha seca, não tem necessidade de manter ela úmida, como era uma coisa que se tinha muito em vista antigamente. E a importância disso é muito grande, porque o que acontece? No momento que tu não está usando a prótese, tu está dormindo, durante o sono a gente para a nossa produção da saliva. Por isso que a gente acorda com aquele gosto ruim na boca, porque não teve a produção de saliva, não teve a proteção que nem a gente tem durante o dia. Então, o nosso tecido estando livre da prótese, ele respira, ele consegue manter uma saúde oral melhor. Com a prótese ali, já ficaria dificultada, porque é uma superfície raspando em outra, né, no tecido, sem lubrificação. E também pelo próprio calor gerado pela prótese ali, é um ambiente mais propício à formação de novos micro-organismos. Então, é muito importante a retirada dela. Quando a gente opta procedimentos mais estéticos na parte da prótese, a gente entra em facetas, lentes de contato, coroas cerâmicas, cada um com a indicação para cada caso. Mas aí sim, pessoas jovens cada vez mais procuram esses tratamentos pela questão de conseguir melhorar o formato dos dentes, conseguir chegar na cor ideal que eles desejam, porque às vezes o clareamento é um procedimento que varia, sempre clareia. O quanto ele vai clarear, existe uma variação de pessoa para pessoa. Tem muito a ver com o fator genético e com os hábitos de alimentação das pessoas. Com uma lente de contato, uma lâmina de cerâmica muito fina, que é instalada sobre o dente, a gente consegue mimetizar a cor que o paciente deseja. Aí sim chegar no que ele almeja de uma forma permanente. E essa questão do clareamento também é uma coisa muito particular de pessoa para pessoa. Sim. E também não dá para a pessoa querer um branco alvo demais, que vai contrastar até com a sua pele. Claro, até por isso que a gente chama de dente de leite, né? As crianças têm aquele dente mais clarinho, dente de leite, né? É compatível com a idade dela. Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso dente tende a escurecer. Mas a questão da mídia, da estética, sempre se preconiza um dente mais claro, né? E nós entendemos isso, então nós buscamos satisfazer o nosso paciente. A questão, até aproveitar agora que nós entramos um pouquinho no ponto de clareamento, para desmistificar mais uma coisa. No momento do clareamento, não é necessário fazer uma troca da alimentação. Tu pode manter os teus hábitos de alimentação. O café, os chás, todos os tipos de corantes, eles sim pigmentam os dentes. Essa questão da pigmentação, ela hoje não tem mais esse problema? Ocorre. A pigmentação, ela ocorre e vai ocorrer para sempre.
no dente sempre vai ter essa questão da pigmentação. Por isso a importância também de fazer aquelas limpezas periódicas para remover esse pigmento. A questão é que se a pessoa está fazendo clareamento ou não está fazendo clareamento, a pigmentação age da mesma maneira. Então ela parar no período ali do clareamento não vai ter grandes interferências, porque ela vai manter a mesma tonalidade, a mesma grau de pigmentação no dente ocorre com ou sem. Igual, da mesma maneira. É importante fazer esse destaque, até porque já fizemos em algumas oportunidades alguns programas detalhados com relação a essa questão da pigmentação e os cuidados que deveria ter. O senhor diz agora que então não vai influenciar. Exatamente, o resultado final do clareamento é o mesmo. Talvez ele tenha que ser estendido um pouquinho a mais, mas o resultado final, o quanto vai clarear o dente da pessoa, é o mesmo. É menos uma preocupação. É isso aí, isso daí muita gente vai também, porque eu queria fazer, mas eu não consigo ficar sem o meu café, não consigo fazer seu chimarrão, são coisas que pigmentam, né? Então a gente estende um pouco mais o tempo do clareamento e consegue chegar num resultado. Claro que daí a gente indica sempre fazer a limpeza, caso faça tempo que esse paciente não tenha realizado, para conseguir fazer com que o material entre em contato direto com o dente e leve a um melhor resultado. Muito bom. Vamos agradecer aqui a participação do Dr. Eduardo Perlin, né, aqui na Oral Unique, participando conosco, com exclusividade. Ficamos muito felizes aí com a sua participação. E, é claro, você que está ligado com a gente, nosso convite também para manter a sintonia, acompanhar os nossos programas. Nós encerramos o programa de hoje. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa. Clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela.
com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Meus amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais! Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente, porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.